Cartagena das Índias é uma cidade portuária no litoral norte colombiano, no Mar do Caribe. A cidade foi fundada em 1º de junho de 1533 pelo conquistador. Fundada em 1º de junho de 1533 por Pedro de Heredia, a cidade tornou-se um grande porto colonial espanhol em 1550. Nos séculos XVI e XVII, ergueram-se fortalezas no porto, e por quase 4 séculos foi baluarte da coroa espanhola na América do Sul. Dada sua posição geográfica, é um porto de entrada para os Andes, um local de trânsito para o ouro saqueado do Império Inca. A colonial Cartagena enriqueceu velozmente, sendo o maior mercado de escravos africanos das Américas. No porto, junto às muralhas da Cidade Velha, as abóbadas do antigo mercado de escravos foram renovadas. Hoje, as celas foram convertidas em lojas e comércios para a alegria dos visitantes da cidade. A cidade é protegida por 12 quilômetros de muralhas. A Porta da Torre do Relógio é a entrada principal. Criada no século XIX, simboliza Cartagena. A cidade colonial murada tem um lugar especial na história do país. Em 1811, Cartagena das Índias, a mais protegida da América do Sul, foi a primeira do vice-reino de Nova Granada a declarar sua independência. Hoje, a cidade colonial acolhe 2 milhões de visitantes. Contudo, o esplendor das colônias terminou na América do Sul. Cartagena das Índias sediou as insurreições pela independência colombiana em 1819. Entre 1812 e 1813, o jovem Simón Bolívar libertou a cidade, servindo ao exército patriota de Cartagena das Índias. A revolta se espalhou, o país se libertou da Espanha e criou uma república. A histórica cidade permaneceu na era colonial, mantendo seu encanto especial. Na época, por ser rica, Cartagena era cobiçada por potências coloniais e piratas. A cidade foi atacada por piratas como Francis Drake em 1586. Um ano antes, a guerra foi declarada entre Espanha e Inglaterra. Drake zarpou para o Novo Mundo e capturou a cidade. A casa onde ele morou ainda está lá. Em vida, os britânicos o viam como herói por seus feitos, enquanto os espanhóis o consideravam pirata e buscavam capturá-lo vivo ou morto. A imponente Catedral de Santa Catarina de Alexandria é vista ao longe, entre as ruas estreitas. Construída durante a Inquisição, no final do século XVI, ela lembra que converter nativos americanos ao catolicismo era um objetivo maior dos conquistadores. A catedral é em estilo herreriano, característico do rei Felipe II. Corresponde aos últimos avanços da arquitetura renascentista espanhola. Foi projetada pelo arquiteto Simón González, inspirado nas basílicas andaluzas do sul da Espanha. Tudo foi feito para impressionar os nativos e acelerar sua conversão ao catolicismo. A catedral tem 3 naves e capelas adjacentes à nave do Evangelho, todas ricamente adornadas. Este é um dos edifícios de catedrais mais antigos da América. Em frente à Praça Simón Bolívar, o Museu Histórico de Cartagena fica no antigo Palácio da Inquisição. Esta casa do século XVIII abrigou o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. O museu exibe câmaras de tortura e instrumentos dos conquistadores para erradicar crenças pagãs. Filipe III da Espanha decretou a construção do palácio e foi sede do Tribunal de Repressão da Inquisição Espanhola. Judeus e não católicos eram torturados aqui. Mais de 800 pessoas foram condenadas por bruxaria, torturadas e executadas publicamente durante este período. Este monumento, com influência da arquitetura do sul da Espanha, une a visão popular dos construtores. É dos resultados mais tangíveis do encontro único de diversas culturas nas Américas. Na Praça Santo Domingo, com restaurantes, bares e vendedores de rua, os visitantes encontram uma figura surpreendente. Os locais chamam-lhe La Gordita, a Gordinha. É uma estátua de Fernando Botero, pesando 650 quilos, que virou atração em Cartagena.
Perto do porto, no centro histórico, a Igreja de São Pedro Claver é uma igreja jesuíta ativa, construída no século XVII. À esquerda fica o antigo colégio jesuíta e a residência de São Pedro Claver. Por ter o corpo de São Pedro Claver, apóstolo dos escravos africanos, a igreja é um santuário e local de peregrinação. Sob o altar do santuário, uma urna de vidro guarda os restos mortais de São Pedro Claver. Ele tinha grande compaixão espiritual, moral e física pelos escravos africanos deportados da sua terra natal. 100 anos após sua morte, em 1747, Pedro Claver foi venerável pelo Papa Bento XIV. Aqui, ele é homenageado. O edifício colonial ao lado do antigo colégio jesuíta foi a residência de São Pedro Claver por 40 anos, e hoje parte do prédio abriga os jesuítas que servem na paróquia. Outra seção do prédio abriga um museu dedicado a São Pedro Claver. Com seu museu, a igreja de São Pedro Claver é realmente imperdível. Cartagena foi, sem dúvida, a mais bela cidade colonial espanhola do Mar do Caribe. Só Havana, em Cuba, rivalizava com ela no seu esplendor. Mas isso foi antes da Revolução, que fez as belas casas serem abandonadas de vez. Felizmente, seu patrimônio cultural foi preservado, e os trabalhos de restauração iniciados há muitos anos dão vida a essa rica história. Considerada Patrimônio Mundial pela Unesco, Cartagena é uma joia única que vale a pena visitar. No Alto Egito, no Vale do Nilo, entre templos e tumbas deixados por dinastias faraônicas e depois restaurados, o Templo de Philae se destaca por ter sido movido pedra por pedra. Após a primeira barragem de Assuã pelos britânicos em 1894, o Nilo inunda Philae 10 meses ao ano. Templos e estruturas na ilha ficavam parcial ou totalmente submersos. Discutiram-se planos de salvamento e a solução escolhida foi similar à de Abu Simbel anos antes: desmontar as ruínas e reconstruí-las a 300 metros dali. A ilha Adjilquia fica a 300 metros da original. Em Philae, um templo dedicado a Ísis existia. Sua construção foi iniciada por Nectanebo I, faraó egípcio, e concluída pelos romanos. O templo era dedicado ao culto da deusa e usado pela comunidade núbia até meados do século VI, quando Justiniano o transformou em igreja copta. Ísis era a deusa mãe egípcia, mulher, esposa, mãe universal e deusa do casamento e dos filhos. Como a feiticeira que ressuscitou Osíris, era vista como curandeira e protetora de crianças. O primeiro pilone, de 18 metros, ficava na entrada sagrada do templo. Foi o grandioso portal de Nectanebo I, coroado com um disco alado e adornado com representações de oferendas a Horus, Hathor e Ísis, que sofreu grandes danos na era cristã. No segundo pilone, com 30 metros de largura e 14 de altura, o rei oficia perante Horus e Ísis. Foi na era ptolomaica que o culto a Ísis e Osíris se espalhou para o sul. O pátio inicial, que leva ao primeiro pilone do grande templo de Ísis, tem várias estruturas. À direita, um pórtico romano inacabado, com 16 colunas, leva a santuários menores dedicados a Arensnufis, Mandulis e Imhotep. O segundo pátio é ladeado a oeste pelo Mamice, dedicado a Ísis, a anciã.
A leste, uma colunata se abre para 5 salas, incluindo a biblioteca e o laboratório de perfumes. A porta central do segundo pilone leva à área mais sagrada e abre para a sala hipostila. Esta sala é iluminada por uma abertura no teto, atrás do segundo pilone. As 10 colunas são ricamente decoradas com cultos e oferendas. Era um tributo a Ísis, a deusa mais bela. Numa das colunas está o cartucho de Cleópatra III. E apesar do que alguns guias podem dizer, não há nenhum cartucho da Cleópatra VII, a do nariz grande. O Santo dos Santos, a parte secreta do templo, em sombras. Muito complexo, possui 12 salas e uma cripta. As salas são ornamentadas com cenas litúrgicas e de oferendas ligadas ao mito de Ísis e Osíris. O santuário fica no fundo da sala central. O naos, que abrigava a deusa. Ainda se vê o pedestal de granito vermelho para a barca de Ísis. Aqui, as paredes estão forradas com magníficas cenas rituais. A arte lítica de Philae no auge. A mitologia egípcia relata que Osíris governou o Nilo com sua irmã e esposa, Ísis. Osíris era um rei bom e sábio, e o Egito prosperou. Mas Ísis e Osíris tinham um irmão ciumento, Sete, rei do deserto, que queria o lugar de Osíris. Sete convidou Osíris e Ísis para jantar e apresentou um sarcófago, prometendo dá-lo a quem o preenchesse. Vários nobres tentaram sem sucesso. Então, Osíris se deitou no sarcófago, mal sabendo que ele havia sido projetado especificamente para suas dimensões. O traiçoeiro Sete fechou o irmão no sarcófago e atirou-o ao Nilo. Ísis partiu em busca do marido. Sua jornada a levou à terra do rei de Biblos, do outro lado dos mares, mas Sete o descobriu, cortou-o em 14 pedaços e os espalhou pelo Nilo. Ísis, perseverante, encontrou-os todos. E após reunir os pedaços do marido, ela trouxe o corpo de volta à vida. O deus Horus nasceu deste amor. Desde esse dia, Ísis chora todos os anos a morte do seu marido, e a lenda diz que o Nilo transborda por estar cheio das suas lágrimas. Este mito é retratado nos relevos do naos do Templo de Philae, o Templo do Amor. Fez, a milenar, foi a primeira cidade oriental de Marrocos. Ao longo dos séculos, Fez virou capital política e intelectual em Marrocos, e um centro de encontros internacionais. Hoje, com cerca de 1 milhão de habitantes, Fez é a terceira maior cidade de Marrocos. Ao lado da Medina original, o bairro Merínida, construído no século XIII, constitui a parte antiga de Fez, Patrimônio Mundial da Unesco. Há vários palácios na Medina. O Palácio Riad Mokri, do grão-vizir, cuja família ligava-se aos príncipes merínidas, ficava perto da corte. Esta fabulosa residência agora é sede do Instituto de Construção Artesanal. A casa inspira os alunos, com suas portas esculpidas e pintadas. E vistas incríveis. Os jardins são os melhores de Fez, cheios de árvores frutíferas, jasmim, madressilva, alecrim ou lavanda. O Palácio Mokri é parte do patrimônio arquitetônico. Reflete a antiga arte marroquina.
Admira-se o belo trabalho em madeira e gesso, a delicadeza das peças de ferro, ou os ricos mosaicos de cerâmica. O azul é a cor da cidade. Mais tarde, Pacha El Glaoui, outro homem ilustre, também teve seu palácio na cidade. Ele veio de uma tribo guerreira do século XVIII. Era um líder militar, político e espiritual. O palácio ocupa cerca de 13 mil metros quadrados e é composto por 17 edifícios, com mais de 1.000 aposentos e nenhum é igual ao outro. Souk El Atarini, mercado de tâmaras e nozes. É, sem dúvida, o mercado mais colorido de Fez. A Medina de Fez é a maior e mais bela de Marrocos. Suas ruas estreitas e labirínticas levam a 1000 maravilhas históricas, e os souks têm todo tipo de produtos. No coração da Medina, o Palácio Mnabi é dos mais belos monumentos de Fez. Os melhores artesãos marroquinos levaram 15 anos para concluí-lo no fim do século XIX. Foi residência do ministro da Defesa no reinado do sultão antes do protetorado francês de 1912. Desde então, o palácio tem servido para recessões. Situado no bairro dos Marceneiros, o Nedjarine é um antigo caravansarai que foi transformado em museu. A estrutura e a madeira assentam em pilares de mármore branco. Tudo é lindamente apresentado e reflete grande harmonia. Após a queda de Granada em 1492, Fez herdou a civilização hispano-magrebina. Recebeu muitas influências dos refugiados da Andaluzia. Até o protetorado francês, Fez foi a capital artística do mundo muçulmano ocidental. Fez, capital intelectual e manual, tem milhares de artesãos. Isso mostra a importância do artesanato na economia da Medina. Sefarine é uma praça sombria, onde se ouve o martelar do cobre. Perto da praça Sefarine, cheiros guiam ao distrito dos curtidores, onde artesãos realizam trabalhos únicos, pois a cidade é famosa pelos seus ofícios especializados, cuja perícia é guardada e transmitida por gerações. A Curtume é uma empresa milenar. Como capital cultural e espiritual, Fez promoveu o islamismo com mesquitas e madraçais, atraindo estudantes para a teologia. Onde estudantes vinham de longe para a teologia. A Madrasa El Atarini, universidade corânica fundada em 1323 pelo sultão Abu Said, tem uma decoração de requinte notável. A Medersa Bou Inânia foi erguida 30 anos depois, entre 1350 e 1357, ainda na dinastia Merínida. Sua arquitetura é uma obra-prima mourisca. Sua decoração é típica dos monumentos merínidas, com mosaicos caligráficos, com padrões de estrelas entalhadas. A Medersa Bou Inânia é a única com minarete em Fez. Era uma faculdade e mesquita para orações de sexta. Capital cultural e espiritual, Fez é uma cidade milenar. O Corno de Ouro constitui o bairro histórico de Istambul, na Turquia. Abriga vários monumentos em poucos metros quadrados. A Igreja de Santa Sofia, ou Hagia Sofia, foi construída por Justiniano I, em 537. Este edifício de 15 séculos virou mesquita após a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453.
Do hipódromo de Constantinopla, restam hoje 3 colunas e uma área de jardim. No século XIII, os cruzados levaram as esculturas de bronze à Basílica de São Marcos, em Veneza. Os otomanos usaram as pedras em outras construções. O hipódromo, uma arena monumental na capital bizantina, sediava corridas de bigas e entretenimento. Na Roma Antiga, era um ponto crucial para a cidade. Erguido em 203 por Septímio Severo, foi expandido por Constantino em 325. A Mesquita Azul é a mais visitada em Istambul. Até o fim do século XX, era a única mesquita da Turquia com 6 minaretes. Foi construída por Mehmet Aga, sob o sultão Ahmed I, lá por 1610. Na mesquita, um pátio quadrado de 70 metros funciona como antecâmara. Seu interior, com 260 janelas, tem atmosfera mística. No Ocidente, ficou conhecida como Mesquita Azul pelos azulejos azul, verde e branco que adornam o interior. Devido à sua rica herança cultural, antiga e otomana, Istambul é um grande destino e a 7ª cidade mais visitada, com quase 10 milhões de turistas anualmente. Istambul acolhe 1/3 dos 30 milhões de turistas anuais na Turquia. A Grande Rua de Pera, no centro antigo, era o distrito comercial para ocidentais. Todos os dias, 1,2 milhão de pessoas passam por essa rua, o dobro nos fins de semana. Não muito longe, o Grande Bazar é um labirinto de corredores cobertos que se estende por muitos hectares, um verdadeiro enclave na cidade. Todas as ruelas têm lojas. O bazar era o mercado turco padrão, mas hoje suas 3.000 lojas servem principalmente turistas. No bairro de Eminönü, o bairro antigo de Istambul, fica a Yeni Cami, a Mesquita Nova ou Mesquita da Vale de Sultan. É uma mesquita imperial otomana das mais conhecidas. Em frente à mesquita, há uma grande área onde alimentam os pombos. Iniciada em 1597, a mesquita foi concluída em 1665 pela mãe de Sultão Mehmed IV, após muitos desafios, mostrando sua devoção. No centro do pátio pavimentado de mármore está o Sadrian. Sua arquitetura tem um arranjo piramidal de 66 cúpulas e semicúpulas. O interior tem área de oração de 41 metros por lado. 4 pilares, elevando-se 36 metros, sustentam e definem a cúpula central. Dos lados, colunatas formam galerias de estilos variados. O interior tem bela caligrafia e cerâmica snique azul, verde e branca. Em frente a Eminönü, do outro lado do Corno de Ouro, fica o bairro de Gálata. A extensão de mar, porto natural, abre-se para o Estreito de Bósforo. A ponte de Gálata, sobre esta parte do mar, liga o distrito comercial e as docas da cidade baixa aos bairros com casas de veraneio. Para subir à Praça Taksim, é preciso pegar o funicular ou o elétrico. O bairro é jovem e vibrante. Chamada Torre de Cristo pelos genoveses, a Torre de Gálata era parte da fortificação que rodeava a colônia de Gálata. Suas muralhas foram demolidas em 1453. A torre tem vista panorâmica de Istambul e do Corno de Ouro.
Istambul possui o maior porto comercial da Turquia. É a cidade mais rica do país, com um PIB em 28º lugar entre as metrópoles globais. Embora Ankara seja a capital, não Istambul, esta é a cidade mais importante da Turquia, econômica, industrial, educacional e cultural. Situada em ambos os lados do Bósforo, em 2 continentes e também entre a Rússia e o Mediterrâneo, Istambul é um grande caldeirão de ideias e tesouros. Na Rota das Índias, Delhi é injustamente classificada abaixo de Agra e Rajastão. Mas a capital da maior democracia mundial reflete a grandeza e ambivalências da Índia moderna. 2 cidades coexistem em Delhi. Nova Delhi, a mais recente fundada pelos britânicos na colonização. A norte, Velha Delhi, é da era Mughal. No coração da Velha Delhi, ergue-se o Forte Vermelho, patrimônio da Unesco. O Império Mughal, do século XVI, deixou sua marca em Delhi, sua ex-capital. Conquistadores e estetas, os Mughals criaram uma cidade à altura do seu poder militar. O Forte Vermelho foi erguido por Shah Jahan em 1640. É um complexo gigantesco com torres sobre suas muralhas maciças. O forte deve o nome ao arenito vermelho de sua construção. A muralha tem 2,5 quilômetros e 33 metros de altura no lado virado para a cidade. Atravessando o monumental portão de Lahore e suas muralhas, há um jardim exuberante com palácios imperiais, mesquitas de mármore e pavilhões Mughal adornados com pedras preciosas. O palácio foi modelado conforme o paraíso corânico. Numa das paredes, uma frase evoca este épico: "Se há um paraíso na terra, é aqui." Chandni Chowk é uma rua comercial perto do Forte Vermelho. Nesta movimentada avenida de carros e rickshaws, há um enorme bazar. É um dos maiores mercados da Índia. Um formigueiro humano, Chandni Chowk, é visita obrigatória. Uma faceta da Índia vibrante e rica. Em frente ao Forte Vermelho, o Templo de Gambar, de 1656, é o jainista mais antigo da capital. O jainismo, do sânscrito Jaina, o conquistador, é uma religião de não violência. É uma das religiões mais antigas, da antiguidade ou pré-história, cerca de 3.000 a 3.500 a.C. O templo é popular e devotos trazem oferendas como frutas, grãos, arroz e velas. Quando muçulmanos tomaram Delhi no século XII, ergueram um monumento à fé e ao poder. O Qutub Minar, torre de mais de 70 metros, é um dos minaretes mais altos do mundo. O Qutub Minar tem muitos edifícios e a primeira mesquita da Índia. Conforme uma inscrição na entrada leste, foi erguido com materiais de 27 templos idólatras demolidos. Os materiais extraídos foram obtidos de templos jainistas e hindus. A mesquita, em certas partes, possui motivos florais e caligrafias, uma obra-prima hindu-muçulmana.
Jantar Mantar é um observatório astronômico erguido no século XIII pelo Maharaja Jai Singh II. Ele possui uma riqueza de instrumentos astronômicos dedicados a estudar a trajetória das estrelas, para estabelecer mapas astrais e determinar o momento mais propício para casamentos e decisões políticas. O nome vem de yantra, que significa instrumento, e mandir, templo, ou seja, templo dos instrumentos. O túmulo de Humayun, em Jardins Persas, é um vasto mausoléu de arenito vermelho e mármore branco. Construído entre 1565 e 1569 por sua viúva, Hadi Begum, em sua honra. Mostra o esplendor da arte mughal com arcadas e cúpula, projeto de um arquiteto persa e construído por 300 artesãos árabes. A pedra esculpida aqui é encantadora. Este é um dos locais mais belos de Delhi. É preciso tempo aqui para mergulhar neste modelo de paraíso na Terra. O túmulo de Humayun virou patrimônio Unesco em 1993. O norte da Índia e o Triângulo Mughal formam um mosaico cultural, religioso. Um caldeirão vibrante e colorido. O Lago Titicaca fica nas montanhas dos Andes, na fronteira entre a Bolívia e o Peru. É o maior lago da América do Sul. A 3.800 metros de altitude, é o lago navegável mais alto do mundo. Puno, com uma população de 100 mil habitantes, é o maior porto do lago. É considerada a capital da tradição peruana e berço da dinastia da cultura inca. No centro da cidade, Giron Lima é uma rua de pedestres cheia de barracas de artesanato e restaurantes com a famosa truta do lago. O Lago Titicaca liga Peru e Bolívia. É um elo comercial andino vital e o mercado de Puno está repleto de mercadorias para exportação. No porto, um pontão atracado simboliza a atividade comercial do lago. O Yavari é o barco a vapor mais antigo em operação. Construído em 1862 na Inglaterra, foi levado ao Titicaca em partes, por mulas. Por quase um século, o Yavari e outros vapores similares transportaram passageiros e mercadorias pelo lago, entre as margens peruana e boliviana. A maioria das exportações minerais da Bolívia ia por vapores do Titicaca. Hoje, pelo turismo, o Porto de Puno é ponto de partida para ilhas e sítios arqueológicos do lago. Nas terras férteis do Lago Titicaca, unindo os Andes e o altiplano peruano, nasceram civilizações antigas. A lenda diz que Manco Cápac, primeiro Inca e filho de Inti, emergiu do Lago Titicaca. Após emergir do lago, Manco Cápac seguiu para o norte com sua tribo e guerreiros, fundando Cusco, futura capital do império.
O Lago Titicaca tem mais de 200 quilômetros de comprimento e 65 quilômetros de largura. Tem profundidade média de 107 metros e 25 rios que o alimentam. Há 41 ilhas no lago, algumas habitadas. É uma civilização baseada em juncos. Muitas casas e ilhas, além dos barcos, são feitas deles. As ilhas flutuantes de Urus foram habitadas pelo povo Urus, que se extinguiu em meados do século XX. Embora pareça simples, manusear juncos é uma habilidade complexa, passada por gerações. As ilhas flutuantes do Peru são feitas de juncos leves, a totora, que abunda nas águas rasas do lago Titicaca. Cada ilha é feita de camadas de totora, adicionadas na superfície para substituir as podres de baixo. O solo fica flexível e seco. Antes, os habitantes viviam da pesca, criação de patos e venda de ovos nos mercados, bebiam água do lago e viviam à luz de velas. Graças à renda do turismo, painéis solares e televisões surgiram nas ilhas, mas as tradições locais permanecem fortes. Taquile é uma ilha natural de 6 km² a leste de Puno, a 2 ou 3 horas de barco. Habitada há milênios, sua população é de 2.000. Usada como prisão colonial, Taquile pertence a seus habitantes, que vivem pela lei Inca: não roube, não minta e não seja preguiçoso. A paisagem montanhosa da ilha é calma. As encostas ocre contrastam com o azul intenso do lago e do céu, e os terraços agrícolas verdes. Taquile vive em seu próprio mundo, isolada, e os visitantes se encantam pela calma da ilha, envolvidos pelo sol intenso, quase mediterrâneo. O povo fala Quichua, preservando sua identidade, e seu modo de vida pouco foi afetado pelo modernismo. A ilha é famosa mundialmente por seus têxteis artesanais exclusivos. Aqui, homens, mulheres e crianças fiam, tecem e tricotam. Uma característica dos ilhéus é a vestimenta. Mulheres usam a polera, saia de camadas e um chale preto. Os homens vestem cintos bordados sobre camisas brancas e calças pretas até a panturrilha. Agora é hora de voltar ao barco e lembrar que este grande lago Titicaca foi o berço de uma das maiores civilizações da humanidade, os Incas. A lenda diz que Manco Cápac e Mama Ocllo, filhos do deus Sol, irmão e irmã, marido e mulher, surgiram das brumas do lago, encarregados de civilizar os homens após o dilúvio. Que Manco Cápac ensinou a agricultura e o artesanato e Mama Ocllo instruiu as mulheres a tecer. Eles transmitiram o saber. Outra lenda diz que o famoso tesouro de El Dorado está aqui. Monte Alban é um sítio arqueológico que prosperou na era zapoteca, de 500 a.C. a 600 d.C. A palavra monte, que significa montanha em espanhol, explica-se por ter sido a cidade construída numa superfície aplainada no cume de uma montanha. Abandonado, o sítio pré-colombiano foi redescoberto no século XIX e bem documentado. No século XX, escavações revelaram mais de 170 tumbas e a grande praça. Monte Alban era o reagrupamento de pequenas populações numa cidade central para reagir a ameaças externas.
Muralhas e fortificações no local sugerem que a cidade foi construída em resposta a ameaças militares. A praça principal de Monte Alban é a maior, uma imensa plataforma retangular de pedra e terra. No topo da plataforma, há conjuntos de edifícios, como vemos nas fundações que cercam os templos, os palácios residenciais, os túmulos elegantes, os sistemas de adução de água e edifícios feitos para observações astronômicas. Pouco se sabe das origens do povo zapoteca. Até a invasão espanhola, no século XV, eram a maior população do Vale de Oaxaca, com 500 mil pessoas. Acreditamos que eles criaram muitos aspectos da cultura mesoamericana, inventando cidades-estado, um sistema de calendário, cálculos em base 20 e até o rebus. O jogo de bola era um ritual sagrado, pouco conhecido, que muitas vezes terminava em sacrifício humano. As paredes tinham afrescos. Um dos maiores edifícios com uma grande escadaria é conhecido como o Palácio. Nas plataformas superiores, há ruínas de salas que abrigavam sacerdotes. A civilização zapoteca desenvolveu uma estrutura social matriarcal e, para os espanhóis, essa sociedade tinha castas. Líderes políticos, clero e povo viviam separados. Casamentos intercastas eram proibidos. Usavam roupas e alimentos distintos. As origens da civilização zapoteca não são exatas, mas datam de 1500 a.C. O estado zapoteca, de Monte Alban, expandiu-se por volta de 500 a.C., atingindo seu auge no século III d.C., com sua influência por toda a região. Monte Alban tornou-se a maior cidade do Planalto do Sul do México, centro do poder político e cerimonial. Assim permaneceu até 700 d.C. A religião zapoteca, como a maioria das mesoamericanas, era politeísta. As divindades principais eram o deus da chuva e da luz. Honravam os ancestrais e criam num paraíso subterrâneo. Compreendemos a importância do culto à morte. Os zapotecas diziam que seus ancestrais vinham da terra, das grutas, ou de onças transformadas em homens. A elite governante vinha de seres sobrenaturais, vivendo entre as nuvens. De fato, hoje os zapotecas são conhecidos como povo das nuvens. A cidade atingiu seu auge urbano e demográfico. Acredita-se que quase 40 mil pessoas habitavam a cidade e seus arredores. Pedras esculpidas, nomeadas de dançantes ou procissão de dançarinos, mostram figuras nuas em posições contorcidas. Contudo, podem ser prisioneiros mortos ou torturados. A civilização zapoteca perdeu sua força e o Monte Alban foi abandonado por volta de meados do século VII d.C. Hoje, Monte Alban está na lista de Patrimônio Mundial da Unesco.